Próxima força. 4. Deixa eu ver aqui. Beleza, eu vou ter que falar da força elástica primeiro. Aí depois já falo da força de atrito. Ó, força elástica, vamos chamar ela de Fel, tá? Aí a força elétrica vai ser só Fe. Combinados? Então, força elástica é a Fel e a força elétrica é a Fe. Beleza, então agora, ó, também, né, você vai ter, a gente até já falou, né, do elástico ali na minha mão. Então, ó, é uma força contato, né, só que aparece aonde? Aparece em molas ou em fios que aumentam o tamanho também, né, mas é abrangente mais falar molas. Só que daí, o legal de falar da mola é que a mola ela pode ser tanto esticada quanto comprimida. Então, mola esticadas barra comprimidas. Né? Aí a mola, quando ela sofreu essa extensão, ela aumentou de tamanho, né? E quando ela sofreu essa compressão, ela diminuiu de tamanho. Certo? Beleza? Vou fazer aqui um desenhozinho, ó, para ficar bem interessante o entendimento. Vou pegar um teto. Aí eu vou colocar uma mola. Só que eu vou colocar ela em 3 situações diferentes. Essa molinha aqui ela já está quase indo pro saco, ó. Tá vendo que as voltinhas dela está bem ruim, né? E tem ela pior ainda, quer ver? Ai, beleza. Então, ó, aqui a gente vai colocar o seguinte. Deixa eu pegar meu bloquinho pronto. Ficar carregando ele todos os slides. Então aqui tem um bloquinho, ó. E aqui tem outro. Beleza, ó, eu aumentei o tamanho, só que lembra, não é o tamanho que manda no peso, né? Então, ó, vou colocar que isso aqui tem uma massa M1 e eu vou colocar que isso aqui tem uma massa M2. Só pelo desenho, vai lá, ver se você consegue. Quem tem mais massa, M1 ou M2? M2, por quê? Porque ele é maior? Não, tem nada a ver com o tamanho, tem a ver com o quê? Com a mola, né? Porque a mola ficou mais esticada. Se você reparar bem, tem até o quebrado na mola aqui, ó, bem nesse canto, mas não é pra ter quebrado não, tá? Vou te arrumar ela aqui, ó. Se quebrou, ele vai cair, não quero que ele caia não. Beleza, então, ó, você sabe que a massa 2 é maior que a massa 1, por quê? Porque a mola esticou mais. Só com isso, olha só. Então você percebeu que a força na mola depende do tanto que ela foi puxada. Se você puxa bastante, tem bastante força. Se você puxa médio, tem médio força. Se você puxa pouco, tem pouca força, né? Então, isso já é uma primeira conclusão e uma das mais importantes. A força elástica, ela é uma força o quê? Variável. Por quê? Porque depende do tanto que a mola mudou de tamanho. Né? A gente fez ela esticando, poderia ser comprimindo, né? Seria a mesma coisa. E já que depende do tamanho, vamos lá, por partes, olha só. Vermelho. Vermelho. Eu já apertei no vermelho, estou esperando você. Aí. Então, olha só, ó. Eu vou colocar aqui, isso aqui é um tamanho inicial. Comprimento é medido, usado a letra L, tá? Do inglês. Então, ó, L0, isso aqui é comprimento inicial. Beleza, só que daí, ó, conforme você foi colocando os bloquinhos, aí foi aumentando de tamanho, né? Ó, eu vou medir na mola, tá? Aqui é um L1 e aqui, ó, é um L2. Beleza, então aqui a gente tem os tamanhos finais, né? Só que daí, ó, o que depende essa força? Depende não do tamanho da mola, mas do tanto que ela aumentou de tamanho, ou que ela diminuiu. Então, para você enxergar, eu vou fazer aqui uma projeção do tamanho da mola em todas elas. E você vai comparar. Ó. Como assim comparar? Da situação inicial até aqui, ela aumentou uma certa quantidade. Vou chamar de x1. Da situação inicial até aqui, ó, eu vou chamar de x2.
Vamos lá, só com o desenho. E lembra que eu falo bastante, né? O desenho é muito importante porque o desenho acaba sendo intuitivo. Você acaba aprendendo com o desenho. Você consegue calcular esse x aí? Do tipo assim, ó, imagina que o L1 é 50 e o L0 aqui, que faltou, né? Ele é 20. Quanto que sobra aqui? Tudo é 50, já foi 20, falta 30. Que conta você fez para chegar nesse 30? Você fez o grande menos o pequeno, né? Que esse L0 aqui. Então, olha só, o x1 ele é o L final menos o inicial. O x2, a mesma coisa, ele é L final menos L inicial. Se você quiser, tá? Chamar o x de ΔL, pode, porque é variação de comprimento, tá? Mas o pessoal ficou mais acostumado a chamar de x, né? Por quê? Porque também aparece no MHS, também é uma função da elongação, enfim, né? Mas se você quiser chamar de ΔL, pode, é a mesma coisa, tá? Então, de maneira geral, ó, o que é esse x? Esse x ele é o comprimento final menos o comprimento inicial. Ele é uma variação. Sendo uma variação, ó, você concorda que ele pode ser positivo e negativo? Sim, né? Então a mola pode ser esticada, a mola pode ser comprimida, do jeito que a gente falou. Então olha só, ó, o x sendo positivo é porque a mola esticou, ou seja, o L é maior que o L0. O x sendo negativo, a mola comprimiu, ou seja, o L é menor que o L0. Beleza? Então esse x pode ser mais, x pode ser menos. Então pode ser um esticamento e pode ser uma compressão, né? Qual que é o contrário de esticamento? Comprimento, não, comprimento, sei lá, enfim, né? Português é um negócio que não é muito lógico. Beleza, então tá aí. E aí assim, ó, o que a gente falou, né? E essa ideia aqui é interessante. Como que eu chamo esse x aqui, ó? Você pode chamar de variação de comprimento, também tá perfeito, tá? Mas ele é mais conhecido como sendo deformação. A deformação na mola é L menos L0. Beleza. Lá no MHS vai ser chamado de elongação, tá? Mas aqui a gente prefere chamar de deformação. Beleza. Vamos lá, por partes, ó. O que a gente falou? Que a massa 2 é maior que a massa 1, por quê? Porque elongou mais essa mola, né? Então a gente viu que tem uma relação direta entre o tanto que ela aumenta e o tanto de força que ela consegue segurar. Quando uma grandeza aumenta e a outra também aumenta, é porque são grandezas diretamente proporcionais, né? Sim, se são diretamente proporcionais é porque a equação ela tem que ser do tipo, ó, força elástica tem que ser alguma coisa e aqui tem que ter o x. Por quê? Porque quanto mais x, mais força vai ter, né? Esse alguma coisa tem que ser uma constante de proporcionalidade, né? E faz sentido essa constante depender do quê? Depender da mola, né? Então eu vou colocar uma letra qualquer, tá? Ela foi escolhida, o K, não tem porquê ser o K. Mas esse K aqui, ó, o nome dele é constante da mola ou constante elástica. Pronto. Esse K depende do que, se você quiser anotar? São vários fatores, tá? Eu mesmo tive a matéria de projetar mola, enfim, é um negócio muito doido. Mas depende do material, depende do tanto de voltinhas que ela tem, o número de hélices que a gente fala, depende do comprimento inicial dela, depende da área de cada voltinha, enfim, depende de um monte de fatores. Ele vai pedir isso? Não. Ou ele te dá o K direto, ou ele te dá a força e o X para você calcular o K, tá? As únicas duas opções. Aí esse K, né, o nome dele, o outro nome, ele pode ser chamado de rigidez da mola. Por que rigidez? Olha só, antes de eu continuar, deixa eu fazer um exemplozinho aqui em cima. Imagina se tem uma mola que vale K, o 20 dela, 100 unidades, tá? E outra mola que tem o K de 2.000. Vamos lá. Eu quero que essas molas aumentem em uma unidade. Aí pode ser 1 metro, pode ser 1 centímetro. Enfim, vai depender desse K aqui. Mas olha só, se for essa mola vai ser 20 vezes 1. Se for essa mola vai ser 2.000 vezes 1, né? Tá vendo que é o mesmo tanto que ela esticou?
Sim, essa aqui vai precisar de 20 newtons e essa aqui de 2.000. Você está vendo que essa segunda é muito mais dura de você puxar ela, porque precisa de muito mais força. Então essa rigidez mede a dureza da mola. Tá? E essa palavra está certa, tá? A dureza da mola. Beleza? Então quanto mais K tiver a mola, mais rígida ela é, mais difícil vai ser ela deformar. Professor, estou me coçando aqui, essa equação está faltando. Não está faltando. Não está faltando nada. Professor, tá sim, tem um sinal. Não tem sinal. Não tem. Tá? Do jeito que eu escrevi, não tem. Professor, mas eu tenho no meu caderno. Calma, calma. Por quê? Olha só. Da onde que vem esse sinalzinho? É daí que a pessoa confunde, porque ela fica com ansiedade. Eu tenho que colocar, eu vou colocar na conta, eu preciso colocar o sinal de... E não é assim que funciona. Lembra que eu falo desde a primeira aula. É conceito. Muito mais que conta, é conceito. O que é essa força elástica? É a força que a mola faz, né? Ponto. Só que daí, o que essa força elástica ela gera? Olha só, você concorda comigo que cada um desses dois bloquinhos, eles estão tentando ir para baixo? Sim, porque esse tem um peso dele para baixo, esse aqui tem um peso dele para baixo. Para ele não continuar indo para baixo é porque tem que ter alguém segurando ele, né? Primeiro passo. Outro, né? Se você puxar mais esse bloquinho para baixo, ele vai tentar mais voltar para cima, né? Porque ele sempre tenta voltar à situação inicial. Isso que é a força elástica. Ela não quer ficar esticada, ela não quer ficar comprimida, ela quer voltar para a situação inicial. Ela não quer que você aplique força nela. Então, a força elástica, ela se opõe a isso. Ela não quer que você faça nada, fica quieto. Então, ó, a força elástica tenta fazer ele voltar. Aqui seria uma FeO1. A força elástica tenta ele fazer ele voltar. Aqui é uma FeO2. Se você tivesse empurrado esse bloquinho para cima, ó, ele vai tentar o quê? Vai tentar ir para baixo, porque a força elástica vai apontar para baixo. Ou seja, você quer escrever com um sinalzinho para você ficar feliz? Então a gente vai escrever, só que daí com um conceito. O porquê que ele tem o sinalzinho. Olha só, quando você deformou a mola para baixo, para onde que apareceu a força elástica? Para cima. Se você tivesse deformado a mola para cima, ele tentaria para onde? Para baixo. Então escreve com o vetor, vai lá. Força elástica com a seta. Agora sim, ela é Kx. Só que daí o sinal na frente te indica o quê? Te indica sentido oposto, tá? Não é que você vai colocar na conta, não. Não, o sinal de menos coloca no sentido oposto do x. Para fazer conta, o desenho vai te mostrar. Beleza? Tranquilo? Então é menos Kx quando você coloca a seta em cima dos vetores. Para quê? Para mostrar que eles têm sentidos opostos. E exatamente por esse motivo, ó, que a gente fala que a força elástica ela é restauradora. Por quê? Porque ele sempre tenta voltar à situação de elongação zero. A natureza não quer que você fique puxando e apertando mola, tá? Beleza? Tranquilo? Tá, e por conta disso, ó, aparece um gráfico, tá? Eu vou aproveitar o slide, você pode desenhar aí embaixo. Aparece um gráfico da força elástica em função do x. Porque, ó, você consegue enxergar que isso aqui é uma equação do primeiro grau? Sim, por quê? Porque aqui tem 1. Além de ser do primeiro grau, você consegue enxergar que não tem nada sendo somado aqui? Sim ou não? Sim, né? Seria um y igual a x mais b. Então você sozinho consegue enxergar que ela tem que passar na origem e ela tem que ser uma reta crescente? Reta, professor? Isso, reta crescente. Né? E outra coisa, olha só, ó, toda reta tem uma inclinação, né? Você vem aqui, ó, isso aqui é uma inclinação. Aí você concorda que fecha um triângulo aqui, ó? Sim ou não? Com o cateto oposto, força, com o cateto adjacente, x. O que você consegue calcular? A tangente, né? Só que se você isolar o K nessa equação, não vai ficar força pelo x? Então pronto, então tá aí uma relação e a unidade ao mesmo tempo. Tá? Porque, ó, se você calcular a tangente do ângulo, isso aqui é o K da mola. Com essa informação, tá? Eu vou até deixar copiar. Quanto mais inclinado for o gráfico, mais K essa mola vai ter. Quanto mais inclinado for o gráfico, mais K ele vai ter. Por quê? Fazendo paralelo com a matemática, o K é o coeficiente angular, né? Porque ele é o termo antes da variável.
Sendo o coeficiente angular, quanto mais inclinado, mais ângulo, mais tangente, mais K vai ter essa mola. E com isso, né, ó, tá vendo que o K então ficou força dividido por X? Então tá aqui a unidade dele, ó. Então é força Newton por metro. Então o K é Newton por metro. Certo? Beleza? 4 forças já temos. Falta uma e a gente vai para as leis de Newton. Aí a gente consegue fazer mais rapidamente. Posso?